Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Padre Eduardo pelo convite, aos jovens que, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de, num encontro aqui em Brasília, conhecer, e que me encanta ao ver este evento, porque, de fato, o padre hoje de manhã no café falava que nasceu de um bate-papo, né? E de repente estamos todos aqui. Então, realmente agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui. Da minha esposa também, tive recentemente bebê, meu último bebê nasceu dia 12 de maio, né? Então, ela está lá em casa com a população nossa. E então, estou aqui graças a essa grande heroína que é minha esposa também. Então, agradeço a todos. E também quero dizer que realmente me maravilha ver o número de pessoas que está aqui. Imagino que pensavam encontrar uma pessoa de 180 anos para falar do assunto, né, pelo menos de muita idade, né, não por causa de cargos de direção e coisas assim, mas realmente é um tema que exige estudo, né, exige realmente grande estudo para que a gente possa conversar sobre ele. Eu sou professor, em primeiro lugar, né, e às vezes posso estar num cargo de direção, mas eu sou professor. E por isso eu tenho o hábito de falar andando. Não o farei porque eu acho que facilita para a gravação, né? Então é meio difícil de ficar amarrado, sentado, né? Assim, mas uma vez falaram, olha, se for possível, fica sentado. Não foi aqui, no outro evento. Eu falei, tá bom. Então eu estou meio habituado em eventos ficar sentado, né? Mas uma coisa importante, eu faço parte de um estilo pedagógico novo no Brasil e eu não gosto muito de formalidade, porque como eu estou muito com jovens, nós fazemos no bate-papo, né? Realmente, por isso que eu espero que, através das perguntas que venham escritas, a gente possa aprofundar muito mais os temas. Até aproveitando, né, só para a questão de metodologia, nós vamos ter sempre aqui no auditório pessoas dispostas a recolher as perguntas que vocês tiverem. Então, basta preencher a pergunta e levantar o papelzinho. Estão aqui do lado, né, a Luciana, a Patrícia, né, já à disposição para recolher qualquer pergunta durante o momento, e a cada intervalo nós vamos abrir, né, a oportunidade também de estabelecer esse diálogo através das perguntas, né. Nós temos banheiros do lado de cá, lá no final do auditório também, e o ponto de água também lá atrás com os bebedouros, né. Então, para vocês também se localizarem, né? Pronto. Não, olha, esses avisos são muito importantes, né? Mas também falar com um público que, fiquei sabendo, tão seleto, tantas pessoas que aqui estão, que conhecem do assunto, realmente, às vezes pelo fato de estarmos aqui no auditório, praticamente impossibilita às vezes o diálogo assim pessoal, né? Estamos falando, mas de fato isso seria o ideal, porque dentro desse estilo pedagógico ao qual eu tenho a alegria de ser um professor, né, realmente eu entendo que é necessário, porque palestra, uma vez estudando, vi que as pessoas, elas, mais ou menos uns 20% elas acabam captando da ideia, porque depois tem o sono, acordamos cedo, tal, né, e também porque a pessoa fica falando muito. Né? A moderação, não, realmente é uns 70%, 80%, porque realmente há uma troca. Então é importante a troca por isso. Por isso que realmente com o jovem, vou falar disso, essa troca é super importante. No momento em que você conversa, que você acolhe, que você ouve. É muito ouvir também, né? Então, já que hoje, a maior parte das vezes vocês estarão ouvindo, eu convido a vocês a algo que eu penso que é importante. Eu entendo que ser um educador é lançar uma ideia de educar a pensar, né? Então, na verdade, eu não estou aqui como uma pessoa que vem apresentar novas tecnologias, novos aprendizados. No meu modo de ver, o aprendizado é sempre simples, é sempre voltar à simplicidade daquilo que sempre a humanidade teve como grande verdade. E de fato, então, muitas vezes se cria muita expectativa em palestras como essa, mas realmente eu imagino que é voltar a falar de coisas que no interior já sabem,
já ouviram falar e receberam nas suas famílias. Então, realmente, a ideia inicial é educar a pensar, mas não o pensamento já pensado, no sentido de que a gente lê muitas coisas, e são importantes, são as bases, mas pensar sobre estas coisas, né? Gastar um tempo. Nossa mente hoje tem grande dificuldade, né, de pensar. Pensamos que pensamos, mas ficamos em frente à televisão e outras coisas, os jovens, os videogames. Não há um tempo de silêncio em que você reflita sobre os assuntos. Né? Como professor de religião, quantas vezes me deparo, por exemplo, Santo Antônio Maria Claret, me encantava ao ver que ele, de jovem, pensava em coisas tão altas, né? tão criança, e de repente vejo, puxa, quantas vezes eu pensei sobre essas coisas? Imaginando um jovem lá com a mão assim, pensando sobre coisas tão altas, gastando tempo de imaginar. E nós temos realmente grandes faculdades com a imaginação. E no que utilizamos elas? Então, nesse primeiro momento, realmente nessa ideia de pensar, eu quero lançar ideias, que pensem sobre elas, né? E que nasçam daqui iniciativas, nos diversos setores, na educação, não sei se tem alguém na área do jornalismo tão importante, né? Na área da política, medicina, enfim, tantas outras áreas que realmente são necessárias para falarmos desse assunto. Mas, em primeiro lugar, eu voltarei todas as palestras sempre a falar de família. Primeiro, porque todos viemos de uma família. Segundo, porque realmente é necessário tratarmos disso. Se estão aqui, com certeza, é porque tem alguma inquietação ou algo que chame a atenção. Então, eu gosto sempre de convidar as pessoas a que não morra nas palavras bonitas. Eu não estou aqui para falar coisas bonitas, né? Eu estou realmente para pensarmos em conjunto, que eu também, ao falar, eu me lembre das coisas que quero viver, né? E realmente partilhar dessas ideias para que todos possam pensar em iniciativas. Eu realmente não gosto de pensar que, puxa, os outros poderiam estar fazendo, a igreja poderia estar fazendo, a sociedade, o que eu faço, né? O que posso fazer, né? Penso nisso no tratamento com as famílias da nossa escola, lá em São Paulo, quando trato individualmente o pai e a mãe, isso não é com uma frequência a cada um ano, não, realmente diária, conversando com pais, convidando que venham na escola para a gente conversar sobre o seu filho. Não é um sapato que coloca sobre a mesa e entregamos pronto, né? Na verdade, pelo contrário, os pais são os protagonistas da educação dos seus filhos. Eu, como professor, sou só um colaborador, que não haja quebra, né? Então, por isso, nesse primeiro momento, por mesmo que pareça estranho, mas a gente, ao falar de famílias, temos que começar por aqui, pelas bases, né? E eu quero, sim, lançar a ideia da dimensão que entendo que é, assim, uma dimensão super importante, a dimensão transcendental, né? Ou seja, um homem religioso, no sentido que é um fenômeno religioso, o homem tem alma e não só corpo, né? E isso é muito importante nas relações com as pessoas. Quando falar mais adiante sobre a educação da sexualidade, temos um bebê aqui, que maravilha. Olha, não fique incomodada desculpe mudar o assunto, mas não fique incomodada com o bebê. Eu falo para minha esposa, olha, se chora, não tem problema, né? É que está muito bem, tá? Não fique incomodado, porque geralmente as mulheres ficam incomodadas. Então, olha, veja, é importante a gente pensar, quando se fala realmente de bases familiares, de educação da sexualidade, que a nossa mentalidade nos relacionamentos, hoje, mesmo que a gente não perceba, é de lidar, isso em relação ao sexo oposto, sempre como se fosse de uso, de objeto. A nossa mentalidade é assim, hoje em dia, por uma série de motivos, né? Uma série de motivos que eu ainda não quero falar deles ainda nessa palestra. Mas o fato é que não lidamos com pessoas. E isso faz grande diferença no relacionamento. E no relacionamento conjugal. O homem para com a mulher, como a mulher é, né? Então, a partir dessa ideia de falarmos de pessoa, eu quero começar falando sobre realmente essa dimensão transcendental
um documento importante sobre família, Familiares Consórcio, né, do Papa João Paulo II. Convido a todos que leiam. Isso você pode entrar na internet e você consegue, por exemplo, no site do Vaticano ou em diversos sites, né, Familiares Consórcio, né, sobre a ideia da santidade. Parece algo inusitado falar disso logo de início, né, e não caminhar para chegar nisso. Mas de fato o homem procura algo mais, né, procura uma realização pessoal. E nós nos deparamos muitas vezes, batemos cabeça nas nossas vidas, procuramos o sucesso e outras coisas mais, mas no fundo o homem procura a realização mais profunda, mais perfeita do seu ser. E encontra isso nas pequenas alegrias, quando, por exemplo, na vida em família, com seus pais, eu noto isso nos filhos, né, quando faz pequenas atividades e isso traz felicidade para ele, traz alegria para ele, e expressa para o pai, e o pai e a mãe também sentem aquela alegria. Um livro também importante a falar disso, de Santo Agostinho, é A Vida Feliz, né, da coleção patrística. É um livro muito interessante. Santo Agostinho está num bate-papo com os familiares e amigos, percorrendo a ideia de que onde está a felicidade, né? E ele fala no final do livro, depois de toda uma caminhada, que está em Deus. A felicidade está em Deus. Por quê? É uma coisa muito simples, né? Às vezes a gente não nota, mas a gente quer ficar trocando as coisas porque sente uma insatisfação, né? Puxa, eu quero trocar e trocar e trocar. Satisfacere, né? O que é suficiente para o homem. O que é suficiente para o homem? A única coisa que não passa, que não se perde, que não se corrompe, é o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso eu começo falando dessa realização pessoal do homem, desse grande ideal. Isso é importante para os jovens, porque os ideais muitas vezes são muito baixos. E se olha para baixo, se caminha para baixo, né? E nos relacionamentos com as pessoas, são pessoas. Então, eu realmente gosto de lançar sempre para os jovens ideais altos, né? Não é subir o Everest, por mais que seja alto, né? Mas, de fato, é interessante que seja, mas que ele consiga perceber que as vitórias maiores são interiores. Nos relacionamentos hoje, notamos como é difícil as pessoas gerenciarem os conflitos, as dificuldades no relacionamento, né, umas com as outras, justamente porque não foram educadas para isso, né? Eu realmente vejo e fico muito como católico, né, e reconheço e professo minha identidade. O cristianismo realmente vem trazendo ao longo desses 2 milênios, né, uma diferença muito grande no mundo. Notamos em muitos países a diferença de onde há cristianismo e onde não há, né? Pela liberdade, pela a maneira de olhar a mulher. E isto é extremamente importante. Por quê? Porque de fato nos relacionamentos, Cristo nos convoca a um sinal muito importante, que é aquilo que eu falo, a realização pessoal do homem, o amor. O amor. Não o sentimentalismo, o amor, né? Isso realmente é uma grande aventura, o maior ideal do homem, porque de fato eu não falo o amor apenas conjugal, mas nos relacionamentos com todas as pessoas, querer a pessoa, querer o bem da pessoa, doar-se às pessoas, gastar tempo com as pessoas, né? Isso realmente é aquilo que traz muita alegria quando você consegue se vencer. Eu me alegro ao ver os jovens no colégio, quando conversamos, e de repente noto que ele chega e fala, puxa, consegui perdoar o fulano por causa disso e daquilo, e ele vai lidando com a situação e trata bem o colega que o destratou. Isso voltando ao ideal sempre para o amor, para a realização maior do homem. Uma vez quando eu perguntei para um jovem, qual é o sinal do cristão? Ele, a cruz, né? Sem dúvida a cruz, né? Vamos à missa e tal, né? O sinal é o amor. Cristo fala, reconhecerão que são meus discípulos se amarem uns aos outros.
um amor profundo, que nasce da inteligência, que nasce da vontade, né? Que nasce realmente do intelecto do homem. Não é sentimentalismo. Eu tenho certeza disso, porque esses dias eu dormi muito pouco com a vinda do meu filho, minha esposa mais que eu. Então eu noto que não há um sentimento, puxa, vou lá ver o meu bebê às 3 da manhã, depois às 3h15, às 3h25, às 3h45 e tal. Sentimento, às vezes, é de ficar deitado dormindo. Mas minha vontade maior por amar e levantar e ali e ver e cuidar, né? Então, essa diferença entre sentimento e amor é bem grande. Poderíamos explorar isso. Mas a ideia realmente central o homem precisa de ideais altos, né? Metas para chegar a eles, é lógico, concretas, simples e viáveis, né? Isso digo desde o jovem a todos nós aqui presentes. Às vezes saímos daqui, vamos fazer grandes coisas, né? Mas as grandes coisas são simples. Precisamos realmente elaborar coisas bem simples, com ponto a ponto, né? Então, por isso, realmente, o amor é a maior realização de todo e qualquer homem. Para todas as limitações que estão nas pessoas aqui, a mim, ao Padre, todas as nossas limitações, as dificuldades que temos com todas as pessoas. Realmente é muito fácil a gente ir num relacionamento com a pessoa, bom, já não gosto dela, então eu excluo, né? Puxa, é necessário ir ao encontro e vencer-se, porque isso leva à grande realização do próprio homem, né? Porque somos pessoas, por isso, né? E a sociedade acaba aqui construindo de uma forma a termos um relacionamento muito distante, pela pressa, pelo trabalho, as famílias distantes dos filhos, né? E os filhos se sentindo a necessidade, aquele pai tesoureiro que dá tudo, mas que não dá o ouvido, a conversa, o passeio, enfim, as atividades familiares, né? Então, quando eu falo de santidade familiar, quero falar realmente da principal ideia, né, que é uma espiritualidade conjugal e familiar. Essa espiritualidade conjugal, que espiritualidade é essa? Que nasce da aliança, que passa pela cruz, pela ressurreição. Essa espiritualidade do casal. Isso é extremamente importante. Na atuação com as famílias, é um grande aprendizado, né? Então eu noto assim que, tanto pelo aquilo que fazem de bem, tanto por aquilo que erram também. Sempre é um aprendizado para eles e para nós, educadores. Por quê? Porque através dos erros aprendemos muito. É necessário errar para poder realmente corrigir o caminho e seguir adiante. Então, nessa ideia da espiritualidade conjugal que passa pela aliança, hoje não é muitas vezes aquilo que nós encontramos apresentado, pelo menos em alguns programas televisivos, na mídia e tal, nos relacionamentos. Relacionamentos muito fugazes, efêmeros, passageiros. Hoje a palavra que praticamente foi jogada no lixo é comprometimento, compromisso, né? Compromisso consigo mesmo, com as pessoas. Essa é uma palavra difícil, por quê? Porque de fato, quando muitos jovens verbalizam para mim, falam assim, olha, a gente olha, por exemplo, numa novela e nota que a pessoa parece que está super feliz, ela tem tudo, 4 mulheres, é sempre 4 mulheres, né? Então é uma coisa assim, 3, 2, tal, mas nunca uma. É uma coisa assim incrível isso. E de fato é muito fácil muitas vezes ter isso, né? Falo como homem. Realmente a conquista diária, né, no relacionamento conjugal, ela passa por todas as suas dificuldades, né? Uma vez um rapaz me perguntou assim também, olha, Felipe, e se briga no casamento? As pessoas muitas vezes ficam muito bravas quando eu falo isso. Olha, eu penso assim, que divergir, a gente pode divergir, né, mas brigar, eu acho desnecessário. Por quê? É a incapacidade do homem de dialogar. Ah, mas nem sempre é possível. Não, sempre é possível. Se o amor conjugal
tem que ser a expressão do amor de Cristo pela igreja, expresso na Sagrada Escritura, né? Ou seja, a imagem do amor de Cristo, Deus, pelo homem, pela igreja, né? Assim, puxa, eu não imagino Cristo berrando com a igreja. Eu não imagino, eu não consigo imaginar isso. Às vezes a igreja pode até espernear, mas assim, né? Mas Cristo não, né? Então assim, de fato, eu falava ontem para a Amanda, que está aqui, que me receberam no aeroporto, me levaram para tomar um lanche antes de descansar e tal. Eu bati um papo com eles e falando assim, olha, se gritar adiantasse, os porcos não morreriam. Porque se não viram, um porco para morrer, você tem que estocar o coração. E ele grita mais que é possível e tal. Mas vai morrer de qualquer jeito, né? Então eu tive essa experiência horrível quando jovem de ter visto isso. Fiquei muito chocado. Mas de fato foi um grande aprendizado, porque realmente gritar não adianta, né? Também falar demais também não adianta, né? Às vezes a gente tem que saber ouvir, né? Por isso uma vez eu ouvi uma historinha muito... Uma historinha, né? Mas falando assim, a mulher tinha muita dificuldade com o esposo, e o esposo com a sua esposa, né? E aí essa senhora foi procurar um sacerdote, explicando suas dificuldades, e vendo que ela passou quase 1 hora falando da dificuldade. Rodava e chegava no mesmo lugar de sempre. Ela falou, eu vou te dar uma água muito santa. Quando seu esposo chegar em casa, você toma água, mas você não verte a água inteira, você segura na boca, né? Aí ela achou o máximo aquilo. E ela fez. Depois ela engolia, lógico, né? Mas ele deu uma garrafinha pequena. Passado 1 mês ela voltou lá e tal. Falei assim, olha, me demorei um pouquinho para voltar, mas olha, funcionou. Meu esposo, como mudou comigo e tal. E maravilhada, para falar assim, agora eu vejo meu esposo falando e ele assim se sente muito feliz. E aí eu queria mais dessa água santa, tal. Aí ele vai até a torneira, enche a garrafa e devolve para ela, assim, né? Mas o senhor não vai nem abençoar, né? E tal. Não, filha. A ideia era só o seguinte, era você ouvir um pouco mais o seu esposo, né? E isso fez efeito. Às vezes as respostas são extremamente simples em casa, extremamente simples no relacionamento, né? Queremos nos impor o ideal para a pessoa que está do nosso lado, que a minha esposa seja a mais perfeita de todas, né? Que o esposo seja o mais perfeito de todos, né? E na verdade o relacionamento se constrói, né? Então eu falo essa historinha porque de fato espiritualidade familiar é isto, é aceitar a pessoa como ela é, né? E a partir desse aceitar a pessoa como ela é, encantar-se, admirar-se por ela. Os namorados têm muito isso. Vê ela chegar, olha, eu falo porque imagina quando minha esposa chegava, a minha namorada, que é minha esposa, eu via de longe, desculpe, é uma questão muito pessoal, mas né, eu realmente o coração batia mais forte, né? Podia ficar horas e horas a fio ouvindo tudo que ela falava, né? E de fato parece que as pessoas falam, isso passa. Bom, mais ou menos, né? Realmente assim, a gente aqui faz uma grande fogueira, depois fica na brasa, né? Depois que passa o tempo, se a gente não mantém, o amor tem que ser mantido, né? Ele tem que ser mantido. É lógico que ele tem que se purificar, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que se levar à perfeição, ele tem que crescer. Isso é fato. Então, passa por naturalmente uma mudança de olhar para a própria esposa e para o esposo, mas nunca perder a admiração. Aí pergunta para a esposa, quem que você admira? Eu admiro o artista tal, né? Sinceramente, eu me encanto com a minha esposa quando fala que ela me admira, porque eu falo, meu Deus do céu, eu, assim, eu olho para ela e falo, me admira? Tá bom, né? Então preciso melhorar, né? Acaba sendo um plano de melhora pessoal, por ver assim quantas vezes ela no hospital, no leito, esse tempo todo que ficou aí para ter o bebê, foi uma gestação difícil, me ligava para saber como é que está o seu dia, foi tudo bem? Olha, tem tranquilidade, tal. E eu estava cuidando dos 3 em casa. Realmente era uma tarefa muito árdua, sair do trabalho, chegar em casa e depois cuidar dos 3. Maravilhosa, na verdade, né? Mas árdua. Então, quer dizer, saber reconhecer aquilo que de bem a esposa faz. Porque no trabalho, muitas pessoas procuram receber os elogios, fazem os trabalhos seus, aí a pessoa recebe lá as suas promoções, parabéns pela eficiência do que fez. A esposa está lá super eficiente e parabéns,
pelo que fez, o esposo também, como pai, né, também. Então, de fato, essas pequenas coisas de saber elogiar, admirar-se, olhar o que é belo. Procuramos, sem perceber, olhar o que é de mal e de errado nas pessoas, os seus defeitos, né? Isso se passa a maior parte do tempo. Nos relacionamentos profissionais é quase que 100%. É difícil de encontrar pessoas, você faz tudo certo, erra uma coisa, as pessoas, olha, errou uma coisa ali, né? E parece uma coisa enorme, né? Quando é conosco, a gente espera que as pessoas não vejam. Então, vejam, é uma espiritualidade familiar, uma espiritualidade conjugal, que passa pelo sofrimento e pela dor. Hoje se fala, as imagens que tem de casamento, as pessoas, puxa, são perfeitos, né? Parece que eles nunca têm uma falha, né? Ou quando tem falha, já se separam no dia seguinte ou no momento seguinte. Essa intolerância ao defeito alheio, né? Isso é algo assim que você não permite que a pessoa erre. Mesmo, vou falar isso para os cristãos, hein? Isso é uma questão muito pessoal minha, mas que eu aprendi isso em moral, né? As pessoas têm direito de errar. Às vezes a gente olha na sociedade alguém importante que erra, já taxamos a pessoa, né? Mas erramos muito, né? E já taxamos, puxa, já não serve mais. Mas amanhã ela pode mudar. Vários dos homens que na igreja veneramos, como grandes santos, erraram tanto na vida, na sua caminhada. O Santo Agostinho, que aqui eu falei, citei ele errou muito, né? E mesmo na caminhada depois de sua conversão também, foi errando até crescer no amor a Deus e às pessoas, né? Então, não há um dia que, a partir daquele dia, está tudo perfeito. Não é deste modo, né? Então, eu volto a falar, espiritualidade familiar, que pensem isso em casa, que conversem isso com, se tem um sacerdote, uma pessoa mais velha, alguém que o ajude a pensar. Aos educadores, como é necessário fazer isso? Eu mesmo tenho a alegria de fazer um governo colegiado no colégio. Então sou eu e o professor Evandro Faustino. Eu brinco com ele, falo, o senhor é patrimônio histórico da humanidade, porque não só pela idade, pela experiência, né, e tal, mas também pelas faltas de cabelo dele. Então, é o relacionamento para mim ideal, porque eu falei, eu gosto muito de trabalhar com o senhor. Ele tem uma experiência vasta em educação e a gente pode ponderar e trocar as ideias. E muitas vezes numa escola nós temos só a figura de um único diretor, né? Lá nós não quisemos fazer isso, fazer governo colegiado, os dois juntos, os dois dirigindo a escola, como numa família. Tudo bem que não no sentido literal, né? Mas assim, sentido realmente que há duas pessoas pensando num bem maior para todos e lançando esses objetivos maiores. Então, falo isso aos educadores porque parece que estou falando muito de família. Mas é que, para frente, se não entendermos as bases familiares, a diferenciação de homem e mulher e como se completam e como é importante isso para a sociedade, não entenderemos o que é a educação da sexualidade, né? Então, a família passa pela necessidade de ser ajudada, né? Eu, pelo menos, na minha família, 99%, eu falo hoje, eu aprendi muito estudando. Me lembro do dia que falei para minha namorada, falei assim, olha, tem um curso lá em São Paulo, eu sou de Santos, eu moro em Santos e subo a serra todos os dias, subo e desço, né? Então, leva um pouco mais de 1 hora para subir, para descer. E eu falar para ela, olha, tem um curso lá para famílias que vão ter filhos, assim e tal. Aí ela, mas nós somos namorados. Aí eu olho assim, olha, soldado não vai despreparado para a guerra, né? Eu sei, eu sou um filho, mas educar o meu filho que virá, eu não sei se eu sei fazer isso. Eu pelo menos posso lá sentar e ouvir, né, me dispor a tal, né? E ela fala, mas é muito achismo, o que vão falar? Vamos lá, sentamos. E terminou aquele dia de curso, ela falou assim, puxa, quando é que é o próximo? E de fato foi isso mesmo. E dali em diante, vamos estudar sobre o assunto. Então o nosso namoro foi assim com base a pegar um livro, sentar às vezes numa praça e discutir sobre um assunto. Parece uma loucura, mas de fato foi, né? Porque eu olhava e falava assim, puxa vida, que encantador que é isto, né? Porque lançava meus olhos para entender a mulher como ela é e não colocá-la da maneira como eu queria vê-la. E a mulher também, porque ela quer transformar o homem, né? É praticamente para virar uma mulher, assim.
Sim, sim. Ah, você vai se tornar sensível, você vai deixar de fazer isso, aquilo outro e tal. E o homem também, que ela nunca vai mudar, né? Vai sempre ficar assim, perfeita, lindíssima e tal. Eu lembro que um senhor de idade, muito amigo meu, de uma delicadeza imensa comigo, me mostrou uma pintura de Goiás, famoso, né, pintor, e mostra assim a figura da mulher, jovem, velha e uma caveira. Eu falei, nossa, que delicadeza sua e tal. Falei assim, mas é esta senhora que você vai casar e tal, né? Então, será que é só isso daqui? Né? Quantos minutos? Passaram 30 ou falta 30? Beleza, tá bom. Eu não sou formal, tá? Então, veja. E quando tiver que parar, você me avisa, né? Então, a ideia realmente de que a gente, apesar que me perdi por causa disso, mas foi culpa minha, tá? Mas o quadro de Goiás, verdade, né? Então, olhando aquele quadro, eu falei, realmente, não é só físico a minha esposa, tem uma alma. E a partir dali, então, eu percebi que eu necessitava de amadurecer a minha afetividade, né? Que é o tema de hoje. Então, quando eu estou falando essas coisas para vocês, voltem-se sempre a pensar. A ideia que quero pôr de fundo é educação da afetividade. Quando eu falo da família bem estruturada, estou falando de educação da afetividade, porque a maturidade afetiva dos filhos vem por uma família sólida, pelo pai e pelo esposo, sendo esposo e sendo pai, e que os filhos vejam isso no seu dia a dia, no convívio. É necessário, às vezes, abrir mão de um tempo de trabalho para estar em casa. Às vezes, fazer um grande esforço e fazer um grande sacrifício, se for necessário. Afinal de contas, os atletas fazem isso, né? Minha primeira formação é educação física. Muita gente estranha isso, né? Eu não sei, mas de fato, realmente assim, foi bastante importante, né? Hoje o caminho tomou diferente, mas eu noto assim que a gente tem que ver a realidade nossa, mas entendendo realmente para onde estamos caminhando em família, né? No casamento e com os nossos filhos. Então eu falei, puxa, eu fui estudando e tal, e tomando tempo, meu tempo todo para o trabalho. Eu falei, não, deixei de trabalhar um dia, combinando com a minha esposa, ela falou, deixe mais um. Eu trabalhava 4, na verdade eu trabalhava 3 e não trabalhava 4, para ficar em casa com as crianças, né? Alguns olhavam e falavam, puxa, mas você podia ganhar mais, você podia crescer mais e tal. Eu estou crescendo tanto em casa, né? E realmente isso me ajudou bastante, me ajuda muito com as crianças, né? Eu não estou aqui para dar testemunho, não é esse meu papel, tá? Não é ficar falando da minha vida nem da minha família, mas eu só falo assim que, de fato, precisamos ser coerentes. A gente fala muito de família, então, na verdade, estamos tentando, da mesma maneira que lá em casa estamos tentando, que eu convido as pessoas também. Puxa, é necessário, de repente, repensar na sua jornada de trabalho, né, para o bem da família, para o bem maior da família, para o amor. Muitas pessoas que recebo em tutoria dentro da escola, de pais, passam um tempo no trabalho e já estão na meia idade, chateados com o que fizeram com a vida, né? Muito chateados, falando, puxa, eles começam a perceber que eles perderam um certo tempo. O que eu ganhei com isso? Tal, né? É lógico que a gente precisa reanimá-los, né? Reavivar a chama de continuar fazendo um bem através do seu trabalho, mas ao mesmo tempo também de fazer um grande bem em casa. Isso é de se pensar, gastar tempo, refletir no meu relacionamento com a minha esposa. Como é que estou indo, né? Será que realmente eu paro para pensar, eu converso com a minha esposa, eu instituo com ela, bom, vamos ter pelo menos a cada 15 dias um momento de namorar, no sentido de conhecer-se mais, sair e conversar sobre nós. Olha, vai vir a tentação de falar sobre o banco, sobre, ou seja, as contas, o dia a dia, não sei o quê. Outro momento é dos filhos, mas tem que ter um momento do casal, de conversar. O homem também tem que fazer esse esforço, né? Eu sei que tem padres aqui, né? Então também eu falo, quer dizer, eu sempre imagino assim, na orientação de um sacerdote, assim, ou seja, falando com a família isso, desse tempo tão necessário para o casal. Quando um padre me falou isso, eu achei sensacional. Eu falei, puxa, é verdade.
Né? Ele falou, mas mesmo que você não tiver dinheiro, se for para comer um mistinho na padaria do lado, vai com ela. É só um instrumento para você poder conversar. Enquanto você mastiga, você ouve. Né? Fala, puxa. Né? Aí depois ela vai mastigar e você vai ouvir. Ele falou desse jeito mesmo. Né? E aí eu falei, sensacional. Eu falei, puxa, então vamos fazer esse esforço. Alguns falam, mas agora já tem um monte de filho. Tem que arrumar um tempo. Né? Tem que arrumar um tempo. Com toda certeza. E manter isso. É importante para a estrutura da família. Que os filhos vejam que os pais se amam. Não com expressões muitas vezes físicas. Não, mas eu vejo um tratamento, carinho, admiração no seu dia a dia. Isso traz segurança e maturidade afetiva. Com certeza. Isso, sem sombra de dúvida. Né? Todos vieram de uma família. Né? Todas as vezes que se viram, infelizmente, um pai discutindo com a mãe na frente, o filho não gosta. Por isso que eu falava no início, eu questiono muito essa história de o pai e a mãe brigarem e tal. Eu acho que é o diálogo. Porque os filhos, a gente tem que pensar nos filhos, a responsabilidade da nossa educação para com os filhos. Então, do cuidado, da delicadeza, da cortesia, dessas virtudes familiares em casa, elas são realmente importantes, porque o meu ideal pessoal tem que estar junto com o ideal da família. Então, eu quero crescer, minha esposa tem que querer crescer, né? E ajudar os filhos também a crescer. E eu vou ajudá-los no momento em que eu for me realizando também como pessoa, como esposa e como pai, sem sombra de dúvida. Olha, eu estou falando, mas manda ver nas perguntas aí que com certeza é melhor para vocês. Bom, também ainda quero falar sobre um aspecto também importante, né? Que como cristãos, né, estamos falando aqui sobre família, um santuário, né? Família, uma igreja doméstica, no sentido de essa dimensão transcendental, essa dimensão de que Deus existe e nos ama e nos quer muito. Por esse motivo, realmente, nós temos que lançar mão de uma coisa que é importante, né? Que os filhos realmente aprendam algo que a gente vê na história é de muitas gerações. Né? O que nós vemos sobre esse ponto? A oração. Quando crianças, muitos de nós, acredito eu, que aprendemos, né? Mas, de fato, o crescimento na oração é notório no relacionamento com as pessoas, porque também você para, você silencia, você não se basta com seus pensamentos. E também por um outro motivo maior, porque você se relaciona neste momento em que você também procura a oração mais profunda, é verdade, né? Eu não falo de verbalizar recitações, mas eu falo realmente de conversar com Deus, né? E isso nos relacionamentos, a gente vê na Sagrada Escritura de Moisés, quando se relaciona com Deus, e nesse momento que ele está ali e conversa, ele volta diferente e notam que ele está diferente, né? Os apóstolos, quando passam pela experiência do Pentecostes, todos veem que eles estão diferentes. E veja, quando eu falo de ideal, estou falando, acredito que os senhores que estão aqui admiram pessoas, né, históricas. Pelo menos eu guardo uma no coração, que é a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher incrível, né? E quando eu pelo menos li um biógrafo, né, o diretor espiritual dela, falando sobre ela, via como uma mulher que não se bastava, né, e que passava por grandes dificuldades e procurava justamente o que era suficiente, a sua satisfação em Deus. E quando lidava com o próximo, lidava justamente com isso, né, com aquilo que vinha do seu coração, que é de mais essencial no homem. Tratar o homem com toda a amabilidade, com toda a afabilidade, sabendo tolerar as coisas, né? São Carlos Borromeu falava sobre, num concílio ele falava algumas coisinhas bonitas, e entre elas ele falava em educação: tudo se vê, omnia videre, né? Pauca corrigere, pouca coisa a corrigir, né? Pouca coisa a corrigir. Não sei se o latim é multa tolerare, mas muito tolerar. Quando eu li isso uma vez, eu falei, puxa vida, que incrível, né? Precisa isso nos relacionamentos, né? Poucas coisas corrigir. Passa o tempo corrigindo uma pessoa, você desanima ela. Pode ter certeza.
Para educador é fatal. Professor que só corrige o tempo inteiro, tal, desanima o jovem, né? Algumas coisas são necessárias. Outras você tem que tolerar, muito passar, muito superar, elevar no relacionamento. Muitas vezes é problema nosso interno. A gente que não gosta da pessoa por uma coisa ou outra. Aquela palavra não foi tão bonita, não foi tão certa, né? Mas, puxa, vamos superar isso e tirar as ideias, né? Então, elas são importantes, a gente trabalhar com as ideias. Educar para pensar. Educar para pensar. Temos que gastar tempo pensando nas ideias. O senhor quer passar? Tem alguma coisa que falaram aqui? Tá. Não, na verdade, assim, vejam, às vezes no encontro, eu acho terrível quando eu participo de algum encontro e aí chegam 150 perguntas, não para mim, lógico, mas para algumas pessoas amigas minhas. Aí ele volta para casa e ele tem que ficar respondendo e-mails. Eu não respondo e-mails e nem trabalho em casa, né? Nunca e jamais farei isso. Não, então, por isso que eu trabalho no laptop e no trabalho. Em casa não tem e acabou, né? Por quê? Porque realmente eu tenho que ficar para a família. Então, se quiserem fazer as perguntas, tentarei respondê-las todas aqui. Pelo menos espero por isso que a gente possa aqui dialogar bastante, né? Mas ainda sobre esse tema, também não quero deixar de falar, porque muitas vezes nossa família passou por alguma dificuldade ou os pais se separaram. Vejam, eu estou falando de conceitos. Então, ninguém sinta-se agredido por isso, né? Eu falo assim, encontramos nas nossas próprias famílias, né? E na minha também isso, né? Mas eu acho que não é porque vemos na nossa família, na nossa vida pessoal, ou até em muitas famílias, infelizmente, situações duras em que o pai se separou da mãe e tal, a mãe se separou do pai, que passa a ser uma verdade, né? Isso jamais. Mas por quê? Porque pensemos nos filhos, né? No momento em que acontece, infelizmente, ou pode ter acontecido com alguém e tal, uma separação, os filhos se machucam. Meus pais se separaram. E isso, no primeiro momento, quando eu era jovem, eu não gostei disso. Aquilo me doeu. Por quê? São meus pais, né? São meus pais. Se eles chegassem e falassem, vem cá, senta aqui, filho. Eu estou separando. É como se eu falasse assim, agora eu não amo mais a sua mãe. Puxa, mas o amor não é que realiza o homem? E não tem que se superar? E não tem que transpor as barreiras, né? Puxa, se o barco estiver afundando, eu afundo junto, então, né? Vamos lá, então a gente ajuda a nadar. Você não sabe nadar, está deficiente, eu fico com você, né? Saber realmente, por isso eu falo muito em relação às limitações pessoais, a gente saber com as pessoas, aceitá-las como elas são, né? Então, levá-las em conjunto. Às vezes vai ser minha esposa que vai ter que me levar no colo. E às vezes, pode ser que eu tenha que fazer isso. Por enquanto só ela, né? Mas quem sabe chega um dia no meu caso também. Mas eu acho que é necessário também pensarmos um pouquinho sobre essas questões das limitações pessoais nos relacionamentos, para chegarmos a um amor genuíno, a um amor verdadeiro e autêntico. Acho que cabe a pergunta. Tratar com adolescentes de famílias estruturadas é um pouco mais fácil. O que você poderia falar para ser trabalhado com adolescentes de famílias desestruturadas? Porque é uma realidade cada vez mais presente, né, na vida nossa social. Bom, também, na verdade, eu falei para o padre, fique comigo aqui, né? É bom ter uma pessoa junto, né? Quando o senhor também puder ajudar, é maravilhoso, tá? E se puder complementar e ajudar, porque às vezes a gente não pensa, na verdade a gente não pensa tudo, né? Com certeza estão pensando várias coisas aqui que, se falassem, ajudaria todas as pessoas aqui dentro. Então, enfim, quando eu falo de uma família estruturada, é porque é um ideal longínquo, um ideal inalcançável? Não, não é. Mas o jovem, ele quer receber aquilo que é de melhor. Amar é querer bem. Amar é querer o bem do outro. É doar-se, né? É entregar-se ao outro. Não é tirar dele, usá-lo,
Então, qualquer ser humano, quando a gente fala de bem, a gente consegue perceber o que é um bem e o que é um mal. Né? A gente consegue perceber. Temos consciência disso. Né? De analisar aquilo que de fato tem de problema ou de não. A falta daquele problema. Quando um jovem senta na frente para conversar comigo em tutoria, muitas vezes no colégio tem jovens de famílias assim também. Né? Mas não é por isso que eu não vou lançar os olhos dele para uma família, a família. Né? Por quê? Porque ele tem pai e tem mãe. E ele tem que, para a estrutura de maturidade afetiva dele, pessoal, de realização dele, ele tem que querer os pais com todo o seu carinho, com todo o seu amor. O pai e a mãe sempre serão pai e mãe. Levá-lo a, obviamente, entender que, de repente, houve alguma coisa que não conseguiram superar. Mas também sem colocar um olhar para essa situação na qual veja como quem foi o culpado. Isso não. Isso realmente é desnecessário. Eu falei, pais separados, né? Minha família é assim. E depois de muito tempo eu fui procurar meu pai. Falei, meu pai, com certeza, eu sou filho dele, ele me quer, ele não participou da minha vida, mas eu quero que ele participe. Né? Então eu fui até lá. Eu não sei o que houve entre o senhor e a minha mãe, né? Eu espero que se perdoem mutuamente e tal, mas da minha parte o senhor é meu pai, né? E sempre será. E tratando a ele com todo carinho, sabendo da sua vida também. E de fato, por quê? Porque realmente, se temos essa situação na sociedade, temos que lidar com ela. Mas o olhar daquilo que é a família. Não é porque hoje é comum algumas situações que se torna normal. Isso jamais. Porque eu consigo perceber nos meus sentimentos que não foi um bem. Né? Então, como eu consigo perceber que não foi um bem, não pode falar que, puxa, agora estou no normal. Não, porque os jovens ficam feridos com isso. E depois terão relacionamentos com as pessoas deste mesmo modo. Então, os pais têm que ser exímios. Uma situação em concreto, para tentar responder melhor essa questão. Aconteceu uma situação assim, de uma família, né, em que a gente estava orientando em tutoria. Eu sempre falava para o pai, elogie sua esposa. Mas nós estamos mais juntos. Não importa. Ela continua sendo mãe dele. Né? E na cabeça dele, o relacionamento dele com as mulheres terão esse aspecto. Se ele tem uma visão boa, bonita, correta da mãe, ele vai se relacionar com maturidade. Né? E vice-versa. Porque senão a mãe fala, não, mas o seu pai é um crápula, o seu pai fez isso. Olha, pode até ter tido muitos erros. Mas ninguém cresce falando mal dos outros. Porque se fosse assim, que falem mal de mim. Né? Não, tudo bem, a sua mãe fala mal de mim, realmente eu sou assim mesmo e tal. Não, lógico, temos limitações, mas não passa por isso. Né? E de fato, eles se fecharam nessa ideia de, olha, a sua mãe, e elogiar a mãe, e puxa, como ela é boa nisso, daquilo. Isso é possível. E é verdade que nesse caso específico, não outros, mas nesse caso, eles voltaram a namorar. Né? E voltaram a se casar de novo. Né? E se juntaram novamente e tal. Por quê? Porque começaram como você tem que elogiar a pessoa, é perigoso, você começa a admirar de novo. Né? É verdade. E é como às vezes é o chinelo da esposa lá que estava incomodando, estava velho, não sei o quê. É o esposo que joga o casaco no chão sempre. Puxa, olha, será que você podia fazer desse jeito e tal, porque incomoda? Conversar numa boa, né? Para não chegar a tal ponto. Mas, se isso ocorrer, né, tratar com respeito às crianças também. Né? Porque, de fato, a família precisa de estrutura. Né? Mesmo que a gente encontre famílias desestruturadas. O senhor quer completar? Eu acho que seria interessante. Eu me lembro, porque se pergunta assim, o que fazer, né, numa situação dessa? Me lembro do encontro do Papa João Paulo II com as famílias, né, aqui no Brasil, particularmente no evento que houve no Maracanã. Eu era seminarista ainda nessa época, mas nunca me esqueço que o Papa, no meio do discurso, parou o discurso, o texto, olhou para as pessoas e disse para as pessoas assim: eu estou convencido, há mais de 50 anos na minha vida, que amar
é responsabilizar-se. E eu acho que nós podemos fazer, né, com essas pessoas, né, que muitas vezes precisam dessa orientação familiar, que precisam, né, de repente, de serem amadas, né, porque eu acho que essa que é a questão, né, que elas possam entender e aprender o que é amor, né. Assim, nós precisamos também, dentro desse contexto, assumir a responsabilidade, né, no sentido de poder proporcionar, né, à pessoa essa experiência que é também educativa, né, de entrar dentro do dinamismo, né, da vida da pessoa e mostrar que muitas vezes, por mais que existam rupturas, feridas, né, mágoas, né, dificuldades muitas vezes de superação desses desentendimentos, né, o amor é sempre essa força transformadora que se traduz também numa postura efetiva, né, de comprometimento com aquela pessoa. É muito interessante como nós vamos vendo hoje no nosso modelo de sociedade, particularmente, né, uma contínua transmissão, eu diria assim, da insegurança, né? Dizer assim, as pessoas crescem inseguras, né, hoje na sociedade, mas por quê? Porque falta amor, né? Porque o amor é que consolida, né, que estabelece essa certeza de que eu tenho, né, alguém do lado que me ajuda, né? A certeza de que eu posso confiar, né? A certeza de que eu tenho, né, dentro até da própria lógica de Paulo, do suportai-vos, né? Dizer assim, as pessoas às vezes assim, acham que suportar é simplesmente tolerância, né? E não é uma questão de tolerância, é realmente de ser suporte um do outro, né? E como é importante a gente entender que a vida, na verdade, ela precisa ser construída dentro desse percurso de comunhão, né? O que eu vou vendo, às vezes, são grandes esforços solitários, né, de felicidade, né? E aí, grandes frustrações também por causa disso. Então, mesmo diante das desestruturas, das dificuldades, nós precisamos aprender a estabelecer esse comum, né, a construir esse comum. Aí, ao encontro dessa lógica, né, também de relacionamento, que hoje vai muito fragilizada pelo nosso espírito de competição, né? Quer dizer, nós competimos muito e partilhamos pouco. Então, essa ruptura familiar, né, ela já é o reflexo dessa dificuldade que nós temos hoje realmente de nos orientar, né, nesse percurso do amor, que muitas vezes é difícil, né, que muitas vezes é exigente e que muitas vezes vai nos exigir sair daquilo que são as nossas prerrogativas comuns, né? Quer dizer, amar é sempre um movimento de sair de si mesmo, né, para ir ao encontro, né, do bem do amado, né? Quer dizer, e acho que às vezes nós precisamos alcançar um pouquinho isso. Claro que a gente não pode substituir pai e mãe, né? Ninguém pode substituir pai e mãe, né? Mas nós podemos, pelo menos, né, levar a pessoa a entender que essa experiência de amor tem um alcance mais profundo, né? E, então, penso que o que é que nós podemos fazer, né, com essas pessoas que muitas vezes chegam já com as suas estruturas familiares fragilizadas, né? Eu acho que a escola do amor, ela persiste, né? E onde a família, vamos dizer assim, fracassa nisso, né, nós podemos fazer crescer, né, em outras esferas dentro de uma perspectiva maior de comunhão. Eu me lembrei agora, não sei se assistiram um desenho chamado Up, né? Vale a pena ver. O início dele é um desenho atual, aí vocês conseguem, com certeza, numa locadora aqui. Ele vem falando de uma família. O início é lindíssimo, né? É uma coisa incrível, porque é do relacionamento de duas pessoas casadas, vão envelhecendo e a mulher morre, né? Ele fica um pouco ranzinza e depois ele tem que, através de uma criança, descobrir uma nova aventura e ele vai se realizando, né? E assim, é um desenho que tem uma linguagem diferente, você praticamente não encontra isso, mas ele vem falar justamente disso, do amor, né? Do todo o carinho, você vai vendo eles envelhecendo junto. E eu lembro que quando eu vi isso, minha esposa estava chorando do lado e eu estava emocionado também com o desenho. Por que será? Ah, sabe aquele casal, 50 anos, puxa, qual que é a receita para vocês ficarem 50 anos casados? Né? Encanta, não é?
Puxa, então por isso, é verdade, temos famílias desestruturadas, mas continua encantando o homem ver pessoas assim. Por quê? É como se fosse lá no íntimo falando assim, olha, eles são felizes, né? Aí eu lembro que vi lá vi um filme que agora não me lembro mais o nome, em que mostra um momento em que o rapaz está andando assim, de repente vê um casal de velhinhos tentando entrar num barco, ele ajuda a empurrar para eles lá, eles estão rindo e conversando. Puxa, o que há de belo nisso, né? Em ver aquelas pessoas que foram, puxa, passaram todas as turbulências, todas as dificuldades em conjunto, né? E um se apoiando no outro, elevando o outro, aperfeiçoando-se, e isso realmente é o amor, né? Então também uma maneira de se analisar, que ajuda bastante, é olhar para os filhos, né? Pelo menos eu ouço isso de muitos amigos falando, puxa, os filhos me ajudaram a melhorar como pessoa, porque no momento em que eu olhei para o meu filho e vi que eu não podia ensinar tal coisa, se não servia para o meu filho, não servia para mim, e eu tive que abrir mão disso, né? Então por isso que eu peço licença aos senhores aqui para ler um trechinho pequeno, muito breve, de um escrito de um homem que já viveu há muito tempo, chamado São João Crisóstomo, né? E ele fala algo muito interessante. Cuidamos menos dos filhos do que dos próprios animais. Esse homem é do primeiro século, tá? É do primeiro milênio. Né? Cuidamos menos dos filhos do que dos próprios animais, demonstrando mais solicitude pelos jumentos e cavalos, né? Se alguém possui um animal, terá todo o cuidado em arranjar-lhe um excelente tratador, que não seja desonesto, nem ladrão, beberrão ou ignorante do seu ofício. No entanto, tratando-se de dar ao filho um educador, aceitamos o primeiro que apareça, sem critério algum. E, no entanto, não existe arte mais importante do que a educação. Qual é a arte que se pode comparar com a que tem por finalidade dirigir a alma e formar o espírito e o caráter de um jovem? Quem possui qualidades para isso deve consagrar-se a essa missão com maior empenho do que qualquer pintor ou escultor. Mas isso não nos preocupa, só queremos que aprenda a falar bem e seja capaz de adquirir riquezas. Se queremos que aprenda a língua, não é tanto para que saiba exprimir-se bem, mas para que possa ganhar dinheiro. Se fosse possível enriquecer sem a necessidade deste aprendizado, não nos importaríamos com ele. Estais vendo como é grande a tirania do dinheiro? Então vejam, educar para o amor, maturidade afetiva, né? Realmente, muitas vezes, com as crianças, se passa isso, a gente se importa lá com a escola e fazer acontecer para que ele possa ter um diploma, passa o tempo e aquilo que fica, falei no início, são as virtudes, né? As virtudes do lar, as virtudes do homem, da mulher, que se passam, que se transmitem já desde que a sociedade é sociedade. As duas perguntas que eu passei para o professor Felipe estão vinculadas com essa ideia de materialismo, né? Da relação hoje econômica, né? A necessidade familiar, né? Então são duas vinculadas, se o senhor puder ler para o pessoal. Tem uma pergunta aqui. Hoje a situação econômica influencia as nossas vidas e nossa estrutura familiar. Na busca de uma segurança e estabilidade financeira, o estar com os filhos se torna um segundo plano. Como trabalhar isto em nossa sociedade materialista? Eu acrescentaria a ideia, o que você diria de hoje temos um novo modelo de família? Ah, sim, verdade. Veja, todas essas perguntas daria para a gente explanar muito tempo, né? Eu agradeço a pergunta, uma pergunta muito pertinente. Veja, é verdade que a sociedade nos impele, né? Nos coloca a estar sempre consumindo coisas, objetos, e também nos relacionamentos também, como que uma relação de consumo. Mas é voltar-se ao mesmo ponto do amor. O amor, às vezes, ele é repetitivo, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu não gostei muito da palestra. Eu falei, puxa, obrigado pela crítica e tal. E eu falei, eu achei muito repetitiva. Eu falei, você sabe que, assim, você tem filhos? Não tenho. Eu falei assim, então, mas quando eles começam a engatinhar e começam a balbuciar, eles ficam falando mamã, mamã, mamã. Eu nunca vi minha esposa irritada com isso. E encanta. Parece que adoça o coração, né?
E todas as vezes que eu entro em casa e que me abraça, ou me abraça várias vezes ao longo do dia, e me beija não sei quantas vezes, aí junta na perna os 3, os 4. Eu falo, é uma coisa assim interessante. O quarto não junta na perna, mas porque é muito pequeno, mas os outros 3 sim, né? Quer dizer, e é sempre repetitivo, né? Então vejam, a única maneira, pelo menos que vejo com toda a simplicidade, não é de repente agora passarmos, puxa, a sociedade ela não vai mudar, né? Podemos influenciar, podemos mudar a nossa realidade, com certeza, mas começa por uma mudança de ideias, de mentalidade interior e pessoal, né? Ao se relacionar com as pessoas, né? Se não queremos que as pessoas, quando estão no contato conosco, nos tratem dessa maneira, também não devemos tratar as pessoas assim, né? Então, por mais que seja verdade que hoje a necessidade do trabalho é grande, né, porque realmente a gente vê salários baixos, né? Se fala muito isso em educação. Mas muitas vezes o número de pessoas que crescem dentro da família e que depois vão para o mercado de trabalho muito melhor é grande, é muito grande. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu me lembro de uma senhora que veio ao Brasil, uma super empresária, e tinha uma plateia enorme para ouvi-la, uma pessoa super bem sucedida, né? E de repente ela começou a colocar os 10 mandamentos para tal, né? E ela contou a história que aconteceu na vida dela, e que ela se coloca assim: olha, eu fui procurar um emprego depois de algum tempo, de ter meu filho, e estava concorrendo a uma vaga com um jovem, né? E aí a pessoa fala para ela: mas veja, ele é mais jovem, ele tem mais isso, mais isso, aquilo. Ela, sem menosprezar o jovem, né, que não estava presente, começa a demonstrar todas as qualidades que ela foi, as habilidades que ela foi desenvolvendo no lar, e que eram as habilidades necessárias que a empresa queria. Ela foi traduzindo aquilo. Pela a grande inteligência dela, ela foi a pessoa que ficou na função, né? E, de fato, ela começou a falar: olha, o poder de negociação. Eu tenho que negociar com meu filho, que é jovem, e saber, diante do desafio, como falar, adaptar a linguagem, né? Então, quando eu coloco esse caso desta senhora, é para dizer: sempre é possível pensar no nosso trabalho. A minha jornada é uma loucura. Bom, se infelizmente não dá para fazer nada, o fato é que se tem a qualidade naquele pouco tempo em que você está com seus filhos, com a sua esposa, né? Porque aí você chega em casa, exige um pouco de esforço, né, em não sentar em frente à televisão e passar o sábado lá inteiro entregue à televisão, em gastar o tempo com o filho e sentar com ele. E como é que foi, filho, e tal? E ouvir, né? Ouvir bastante, ouvir a esposa, gastar esse tempo. Se você desliga a televisão, que sufoca o diálogo, não estou querendo aqui aterrorizar essa questão da televisão, mas eu não tenho tempo, por causa do meu trabalho e da minha família. Eu prefiro ouvir meus filhos e minha esposa. Então eu desligo lá porque sufoca o diálogo. Então eu quero ouvi-la. E aí isso acontece o diálogo, porque é o único momento. Eu falei que abri mão de um tempo de trabalho, mas agora é impossível. Na direção de um colégio, né, chega muito cedo, sai muito tarde, e de repente tem que encontrar um tempo no sábado e no domingo, e alguns momentos à noite, tentar chegar um pouco mais cedo, fazer um esforço, né? Então, pensar assim: o que eu posso fazer de esforço para realmente crescer na minha família, ajudar a minha família a crescer. Quer falar? Pode falar. Nós temos 2 perguntas aqui que eu acho que vão dentro desse caminho do amor. Eu não estou fazendo seleção das perguntas, é só porque tem outros temas que talvez possam ir esclarecendo, né? Então eu estou adiantando as que estão mais próximas do que nós estamos falando agora, né? Então, tem 2 considerações aqui a respeito do amor, professor, que eu acho que são interessantes dentro desse dinamismo da sexualidade, né? Uma pessoa colocou que, falando sobre essa questão do admirar-se, né, no casal, né, diz que essa admiração pode passar a ser automaticamente um desejo, né, mais para o âmbito da sexualidade. Quanto mais eu admiro, mais desejo, né, eu também tenho. Como lidar com isso, né?
assim, uma admiração que se transforma em desejo sexual, né? E também tem uma outra pergunta: como diferenciar este amor que é o esforço em agradar o outro para construir bases sólidas no relacionamento e querer estar sempre querendo agradar o outro simplesmente, né? Assim, a diferença do amor adulação, eu acho que é isso, né? Para o verdadeiro amor construtivo, né? Nesse ir em direção à necessidade do outro, né? Vamos ver se eu consigo responder, né? Bom, veja, eu me lembro uma vez, eu acho isso tão difícil para uma mulher. Ela faz sobrancelhas, ela faz depilação, essa coisa toda, e para ficar bonita para o esposo, né? Deve doer para chuchu, né? Porque, nossa, uma vez minha esposa puxou um daqui, eu quase morri, né? Aí ela assim: imagina, olha o que aconteceu com Cristo. Eu falei: mas aí é diferente, falei para ela e tal. Se for acontecer comigo, lá na hora eu vejo Deus me dá graça, eu estou disposto, tal, mas fazer esse tipo de coisa é uma loucura e tal. E ela faz isso para ficar bonita, né? Para, não tanto para continuar me atraindo, mas eu percebo que é por uma delicadeza que ela o faz, né? E obviamente falam que os homens não notam, que façam um esforço para notar. Puxa, ficou bonito sua sobrancelha, seu cabelo e tal, né? Mas realmente a nossa mentalidade é de, infelizmente, e se me permite, né? Pelo menos ainda a minha não é diferente dessa. Não consegui ainda transformar a minha mentalidade, né? De olhar como pessoa. Então é necessário um esforço, mas tudo tem um esforço. Falava que fiz educação física em primeiro lugar. Puxa, durante muito tempo eu fui atleta. E não é que eu abri a mão de coisas, eram metas para chegar num objetivo maior, que era uma grande competição. Então a minha competição, entre aspas, é crescer no amor. Então eu tenho metas para tal. Então no primeiro momento, puxa, ter que elogiar, ter que fazer isso, pode ser que gere seja fácil por um aspecto, mas pode ser que por outro lado ainda caminho para esse lado de uma atração física apenas, né? Mas isso naturalmente vai crescendo conforme vão passando os anos de relacionamento conjugal. Não é de uma hora para outra. Eu tenho pouco mais de 7 anos de casado, né? Mas tenho a tranquilidade de saber, puxa, eu espero chegar aos 50, 60, 70, né? Não sei, até quando Deus quiser que eu continue aqui. Então eu estou disposto à aventura, né? De um verdadeiro amor com a minha esposa e de ser extremamente fiel, entregue a ela. Essa é uma palavra que eu gosto muito, né? Essa fidelidade, né? Fidelidade aos princípios, fidelidade ao modo de pensar, fidelidade à pessoa que nós nos entregamos, né? E nos realizamos nessa entrega. Mas é lógico que é um caminhar, é um passo a passo que vai se construindo e que não é de um dia para a noite. Mas também a atração física é um componente que faz parte do próprio amor. É do homem, né? Não é uma coisa que repelimos. Não, é natural. Inclusive, eu lembro que a Conferência Episcopal Italiana tinha feito lá um artigo sobre a tríplice fidelidade: fidelidade aos filhos, ao esposo, ao sacramento, né? E isso é um catecismo italiano. E aí ele fala justamente isso. Tu sei per me anche sexualmente, ou seja, nós somos um do outro e também sexualmente, né? Então nos entregamos como uma expressão máxima do amor do homem, né? Dentro dessa estrutura familiar, e que há estabilidade e que há as circunstâncias psicológicas, afetivas, enfim, todas as circunstâncias para tal. Então não é algo que repelimos, mas também é algo que vai crescendo também, né? Porque de fato você vai ver nas pessoas mais velhas, elas vão amadurecendo, e nesse relacionamento que vai amadurecendo, a atração passa a ser um elemento a mais, mas não em primeiro lugar, né? Não sei se eu respondi, espero ter respondido as duas, ou coloque mais, padre. Uma coisa talvez interessante da gente pensar nesse sentido, né, é que, bom, o sexual ele traz também todo
Esse sinalzinho é o do finalmente, finalmente? É? Então tá bom. Tá, jóia. Então, assim, a questão do sexual, acho que a gente vai até tratar disso mais na frente. É importante que a gente entenda a atividade sexual conjugal, né? Ela é um sinal sensível de um amor que é mais profundo, né? Assim, não há um problema que a nossa admiração nos leve ao desejo nesse sentido. Aliás, é até natural que isso aconteça. Agora, é claro que o desejo precisa ser sempre regulado pela nossa razão, né? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1767, diz uma coisa muito interessante sobre isso, né? Ele diz assim, as paixões em si, elas não são boas nem más, né? É o modo como nós lidamos com ela que dá a devida qualificação moral. Ou seja, os sentimentos, as emoções, né, todas essas coisas que nós temos fazem parte, vamos dizer assim, de um grande tesouro, né, humano, né, com o qual nós precisamos aprender a lidar. Agora, essas coisas vão se tornar boas ou más, dependendo da honestidade dessas coisas dentro do contexto que nós estamos, né? Então, assim, cada um, se eu faço uma eleição para a minha vida para o exercício do celibato, né? Quer dizer, o desejo sexual precisa ser visto dentro do contexto de uma escolha que eu fiz. Então, isso precisa estar integrado dentro daquilo que é o exercício do papel, né, que me é próprio na vida, assim como do esposo, da esposa, do homem solteiro, né, do jovem. Então, como lidar com as emoções, com os sentimentos, com as atrações, né? Acho que com a justa adesão, né, da nossa inteligência, aquilo que também é o projeto de Deus para nós. E aí procurar realmente, né, integrar tudo isso. Eu gostaria, professor, de terminar, até agradecer a pessoa que escreveu, porque é até um testemunho, eu acho, né, da experiência, e colocar a questão como ela está aqui, acho que é um bom modo da gente concluir esse primeiro momento, né? Então eu vou dar uma lida. Fui casada durante 25 anos. Eu me casei na igreja e no civil, tentei viver com meu esposo até onde deu, porque durante todo o nosso matrimônio ele me traiu e foi infiel. Aí eu resolvi me divorciar, tem só um mês. Temos 2 filhos, um casal, minha filha tem 20 anos e o meu filho tem 17 anos. O meu relacionamento com a minha filha está difícil, ela se afastou da igreja, sai todos os dias à noite para a farra, mesmo depois que chega da faculdade. Ela me diz que é de maior e não deve mais obediência. Dorme fora e chega como se nada tivesse acontecido. Não sei mais o que fazer. Às vezes tenho vontade de não pagar mais a faculdade e mandar ela se virar. Não temos diálogo, está muito difícil a convivência. Se eu ficar cobrando da minha filha, ela não gosta e eu perco, e eu a perco. Por outro lado, se eu não cobrar, eu a perco para o mundo. Então ela coloca essa situação para a gente comentar um pouco. Eu não sei quem escreveu, mas eu preferiria, como se fosse, eu ouço algo assim, como se fosse aquilo que chamamos de tutoria dentro do estilo de pedagógico que eu trabalho. Por uma situação assim, que lógico que pode engrandecer, pode trazer grandes reflexões para todos, mas como é um caso específico, né, eu preferia que depois a gente pudesse conversar pessoalmente, né, sobre enfim, a situação familiar, né, ocorrida, uma coisa bem específica, a gente pudesse conversar com mais calma, me disponha em algum intervalo, que me procurasse também, se tiver digamos, a competência para tal, mas também tem aqui o Padre Eduardo, né? Imagino que também tenham pessoas experientes também que poderiam ajudar, mas eu assim, me sinto assim, não tanto porque é muito amplo e tem muitos detalhes e realmente eu não acredito que em família existam receitas de bolo, né? A gente precisa tratar a pessoa como uma pessoa e numa situação específica tratá-la com o devido carinho. Então depois
se puder, eu realmente ficaria também agradecido por poder conversar também sobre esses detalhes na sua vida pessoal. Eu gostaria, tem aqui uma questão de colocou o nome aqui, a Miriam, psicóloga, né? Ela fala, será que as pessoas não estão mais preocupadas em ter objetos, coisas materiais? Esqueceram de ser mais amadas, né? Como fazer elas pensarem nisso? Olha, eu lembro que... Vou terminar, né? Eu lembro que eu li a vida de um grande compositor chamado Robert Schumann. Eu não sei, quem gosta de música clássica, talvez já tenha ouvido alguma música de Schumann. Ele tem muitas músicas famosas, mas eu não sei se sabem que este homem foi eternizado, né? Ou seja, ouviremos a música dele e outras, enfim, daqui 100 anos, 200, 500 anos ouvirão Schumann, graças à esposa dele, Clara Schumann, né? Ela era uma exímia pianista e ele, um homem praticamente um ermitão, né? Depois de casado, ele fica lá sozinho tocando, passa por problemas neurológicos e depois falece. Ela poderia ter se casado com uma pessoa que viveu dentro da casa dele, um grande compositor chamado Brahms, né? Poderia ter se casado com ele, porque ele acabou se apaixonando por ela, não manifesta em nenhum momento dentro da casa. Era habitual que o discípulo fosse para a casa do grande mestre, no caso da música, e era um momento em que estava Chopin, Liszt, Schumann, grandes homens, todos grandes compositores na época. Clara era lindíssima, é o que se descreve, e todos se encantavam um pouco com ela. E ela, depois que o marido morre, ela vai lá e maravilhosamente passa a tocar as músicas de Schumann, e ele é conhecido até hoje. Eu gosto muito dessa história e eu acho que vem a calhar pelo sentido assim, mostrar modelos para os jovens, né? Mostrar modelos, porque senão eles vão olhar para outros que não são modelos de formação, mas às vezes de deformação hoje em dia na sociedade. Então, se você mostrar pessoas que enriquecem, pessoas virtuosas, isso é uma grande luz. Nas minhas aulas, pelo menos assim, não consigo passar uma aula sem trazer a experiência ou alguém na história que trouxe uma contribuição e que permanece até hoje, que nós nos lembramos dessas pessoas. Então, faço isso por quê? Porque penso, ele precisa disso, eu preciso também. Eu preciso ver que é possível a aventura do amor e que tem pessoas assim incríveis, né? A Clara teve 7 filhos com Robert Schumann, né? E alguns falam, puxa, ela abandonou, ela era uma assim, exímia pianista. Ela abandonou tudo. Não abandonou tudo, você vê como ela se realiza no seu casamento. Então, apresentar figuras, né? O grande modelo é Cristo, é verdade, mas também podemos mostrar outros homens, né, que também seguiram esse mesmo rumo, né? E possibilidades diferentes. Às vezes, muitas vezes nós passamos um tempo falando e reproduzindo o modelo da sociedade, né? Então, puxa, não tenho o que mostrar. Tem muita coisa boa, tem muitos projetos bonitos acontecendo em vários lugares do mundo, né, que você pode mostrar e que vai fazer um contraponto, vai mostrar uma ideia diferente desses relacionamentos de ter, né, e de possuir as coisas apenas. Então, eu, pelo menos, gosto de pensar nisso. O jovem gosta de ver o belo. Tá bem? Muito obrigado. Nós ainda temos aqui muitas perguntas. Nosso tempo para esse momento já terminou. Nós vamos, durante o intervalo, tentar fazer já uma inserção dessas perguntas, né, no processo, para que a gente também vá ganhando tempo no nosso diálogo. Agradecer a participação, acho que já muito interesse sobre muitos temas, e vamos tentando, né, entrar num diálogo aí sempre mais profundo, né?